A vida foi me conduzindo, na verdade, para eu encontrar esse caminho, né. Eu com 18 anos, eu fui morar meus pais sempre foram separados, fui morar com meu pai em São José do Rio Preto para ter essa experiência aí de morar com ele, e fui fazer um trabalho sempre fiz trabalho voluntário pela religião que eu passei, né, vim da doutrina espírita e sempre fiz muito trabalho assistencialista, né, trabalho de ajudar as pessoas aí, e surgiu uma oportunidade através de um amigo que eu conhecia no centro, que ele é enfermeiro e trabalhava como voluntário na FUNAI. Então ele me convidou para ir para São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade na Amazônia, para trabalhar com saúde indígena. E com 18 anos, então eu estava prestando vestibular e falei para o meu pai: "Pai, eu acho que eu não estou preparada para ir", porque eu tinha passado na Federal de Ouro Preto para fazer nutrição, e eu falei para ele: "Acho que eu não estou preparada para ir para um outro estado, para trabalhar sabe lá com o quê, para me sustentar e fazer faculdade. Eu acho que eu quero, sentir esse chamado e seguir nesse caminho". E eu fui, fiquei 7 meses na Amazônia, trabalhei com saúde indígena, tal, e quando eu voltei, eu fiquei realmente pensando, né, que eu conheci um outro país dentro do nosso país, uma outra cultura e tudo aquilo para além dos livros de história. E eu fiquei muito reflexiva sobre o trabalho que a gente faz para o outro e aquilo que a gente consegue fazer por nós mesmos e pelos nossos familiares. Então, quando eu voltei, eu falei para minha mãe, né: "Ó, mãe, eu queria realmente achar uma profissão que eu pudesse". Opa, deixa eu só ver aqui, acho que saiu a voltou. Voltou, voltou. É, Saiu tá e voltou. saindo. Tá saindo e voltando. Bom, se vocês estão me escutando, eu vou continuar, porque a câmera Tá. ela tá oscilando entre a webcam e a do computador, ela tá dando esse probleminha. Mas vocês conseguem me ouvir bem, né? Até eu Uhum. acertar, tá. Então eu voltei e fui, prestar o concurso para Polícia Militar, né, para fazer um concurso como temporária, e fiquei aí trabalhando no administrativo. E trabalhei no administrativo aí por 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu tinha uma visão de polícia militar muito estigmatizada, muito aquilo que a mídia vende, né, que são todas as pessoas ruins e grossas e enfim, e que a polícia é mal e só é violenta, né, e uma série de questões. E quando eu estive lá trabalhando, administrativamente, conheci pessoas maravilhosas, assim, e realmente me encantei pelo fato de passar pela polícia para acessar o bombeiro, né? Aqui é o último estado do país que a gente que a gente ainda faz parte da Polícia Militar. Todos os outros estados, eles já separaram os quadros, mas aqui no estado de São Paulo ainda a gente faz parte. E aí eu prestei o concurso para a Polícia Militar, a princípio para ver se eu gostaria de acessar o bombeiro e seria bom. E eu fiquei Ô, 3 anos. Raquel, desculpa, mas o som está saindo muito baixo. Deixa eu ver se melhora. Deixa eu tirar o fone. Será que melhorou? Não, também não. Hum, Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Som? O meu volume tá no alto aqui. Não sei se é do microfone. Então, a Raquel vai, enfim, organizando ali a questão do som. Ver se eu consigo entrar com Todo meu esse celular. trabalho também que eu me apresentando um pouco, né, que eu fiz ao longo da minha jornada, das minhas escolhas, e certamente tem muita conexão com as virtudes. Todos nós, em algum momento, a gente faz escolhas. E quando a gente faz escolhas, é muito importante que a gente tenha a virtude do discernimento para saber que caminho seguir, a virtude de tomar uma decisão. E, e nem sempre a gente, às vezes, toma uma decisão assim que vem do nada. Então, quando a Raquel estava compartilhando que foi praticamente como se a vida fosse levando para conduzindo esse processo, nessa experiência linda que ela teve com o pai, depois toda essa experiência ali na Amazônia, eu fiquei pensando
que muitas vezes, para a gente ter esse discernimento, é importante que a gente perceba quais são os sinais que a vida está nos dando, o que que a vida está nos trazendo. Raquel, voltou aí o seu fone, quer falar para ver se a gente testa? Eu não sei se melhorou alguma coisa, ainda tá baixo. Tá baixo. Eu coloquei mais volume aqui no meu para te ouvir, no meu computador. Porque eu tô pelo microfone do fone aqui, mas eu não sei se Tá, tirar ou se eu tá falar um bom. pouquinho Deixa mais assim. alto. Deixa Ó, assim um pouquinho. tá. E aí, dentro disso, Raquel, né, de todo esse contexto, quais virtudes você considera que elas são essenciais para a juventude de hoje? Olha, Érica, de virtude, eu acredito muito que tudo que é, é funcional, né, para a nossa vida cotidiana, eu parto do pressuposto que tem que ser funcional primeiro para nós, né? Então, eu traria como uma principal, assim, a confiança, porque a gente tem que ter uma confiança na gente mesmo, sabe? Acreditar em nós e acreditar na vida, e lógico, estar conectado, né, ao Ser Supremo, essa confiança de que existe um caminho e de que estamos sendo acolhidos, né? Que estamos nos braços de Baba, assim. Isso é uma coisa que, para mim, assim, muito latente, né? Essa questão da confiança. Então, eu confio em Deus, eu confio na vida, eu confio em mim mesma e eu confio que os caminhos eles vão se abrir, que tá tudo certo, né? Por vezes a gente passa por muitas dificuldades e a gente é, vem a dúvida, né? Vem a dúvida, puxa, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que eu estou sofrendo dessa forma? Por que que a minha vida está sendo conduzida assim? E a partir do momento que a gente tem de fato essa confiança, eu acho que a gente vai afastando um pouco alguns pensamentos que não são válidos, assim, não vão levar a gente a lugar nenhum, né? Então a confiança para mim é uma coisa, é uma virtude que eu trago muito, assim. E depois de muito tempo, assim, eu fui entendendo que a paciência, a flexibilidade, né? Flexibilidade não só cognitiva, da gente ter um problema e a gente focar na solução, não focar no problema. Né? Porque às vezes acontece um problema, uma coisa, e a gente fica lá remoendo e ruminando aquilo, mas qual é a solução? Vamos focar na solução e depois a gente acerta as relações no caminho. Então, acho que tudo isso, se eu tenho primeiro nesse meu movimento interno, né, nessas nuvens de pensamento que às vezes me deixam atordoadas, né? Então, se eu confio em mim, se eu tenho respeito e gentileza por mim mesmo, se eu consigo ter paciência, se eu consigo enfrentar os problemas com flexibilidade, se eu consigo me perdoar muitas vezes, né? Porque às vezes a gente é muito rígido com a gente mesmo, a gente se cobra muito, a gente coloca num patamar de perfeição que muitas vezes a gente não consegue lidar com a frustração de não ser uma pessoa que a gente imaginou que a gente conseguiria ser, né? Então, acho que um pouco dessas virtudes, dessa mistura, assim. Muito bom, Raquel. Interessante que quando a gente vê, né, basicamente, a confiança, ela também está implícita a questão do próprio autoconhecimento, porque nem sempre a gente sabe tudo na vida, muitas vezes, na verdade, a gente não sabe. A gente vai ter que aprender. E uma profissão, mesmo quando tem o primeiro filho, né, é um aprendizado, fica, enfim, lendo livro, pesquisando, perguntando para a mãe e para a avó como faz. E então, tudo na vida é necessário um aprendizado prévio. E eu vejo que tem uma parte do conhecimento do Raja Yoga aqui da Brahma Kumaris que eu gosto muito. E essa parte sempre me ajudou muito, assim, querer aprender mais, enfim, usar esse conhecimento na minha vida prática, né? Eu diria que, inclusive, abrir um espaço na minha agenda para dedicar mais tempo para ele. Ele pressupõe que todo ser humano, ele tem qualidades, todas as qualidades. E a negatividade é como se ela fosse o escuro.
como se ela não existisse. Quando você acende a luz, o escuro desaparece, né? E quando, né, o ser ele começa a ter essa reconexão com ele, essa reconexão com a fonte suprema, e ele vai, né, se preenchendo dessa energia e relembrando a grandiosidade de quem nós realmente somos, é como se essas qualidades elas começam a ficar preenchidas, latentes, né, relembradas, trazidas para a superfície da nossa consciência. E é muito interessante, porque isso, de fato, também, certamente, né, a própria ferramenta da meditação, ela também nos ajuda nesse autoconhecimento e nessa confiança. E confiança não significa ter coragem de fazer tudo, não significa não sentir insegurança, não significa em algum momento, né, não ter medo, alguma coisa assim, mas significa um olhar com mais discernimento. Porque eu posso nunca ter feito alguma coisa, mas eu vou confiar de que eu vou aprender e vou conseguir. Eu acho isso muito legal, Raquel, muito bom. Para mim, a meditação ela veio como uma porta de entrada para mim mesma, né? Porque é no silêncio, é na quietude, é nesse ouvir os nossos barulhos internos ali que a gente consegue se olhar no espelho, né? Então, quando a gente respira e pausa e entende que apesar de eu ter milhões de funções, né, de eu ter que fazer todas as minhas obrigações, os meus papéis sociais, enfim, eu tenho uma relação comigo e que por vezes no dia a dia eu tô sempre no externo, né? Tô sempre respondendo a demandas, falando para pessoas. E a meditação é esse encontro, é essa portinha, é aquele quarto que você entra e fecha a porta e você sabe que ali você vai estar segura para conseguir entender o que está acontecendo, para conseguir olhar aquele mobiliário e falar, puxa, ali tá meio bagunçado, ali eu preciso dar uma organizada, aqui eu preciso limpar, tem essa roupa suja aqui que eu preciso tirar do cesto e colocar para lavar. Então, é esse olhar para nossa casa interna, né? Então, a meditação é essa porta, assim, é sensacional, assim, é um caminho sem volta, né? Muito bom. E você acha que a gente está aqui, né, falando de coragem e tudo mais? Eu queria até mudar um pouquinho de virtude. Você acha que já teve algum momento em que a paciência salvou mais do que a força? E estou falando nesse sentido de salvar pela sua própria profissão, mas enfim, algum momento em que, né, o uso da paciência ele foi mais sábio, mais necessário do que a própria, enfim, a força, a determinação, né, física e também da própria personalidade. Não, com certeza. A gente, infelizmente, né? Eu brinco que eu tenho clientes de todas as formas, né? Que quem liga para o bombeiro não tá no melhor dia, porque as pessoas ligam nos momentos emergenciais ali. Ninguém liga para o bombeiro para conversar, né? Apenas. Então, existem algumas situações que as pessoas estão tão desconectadas de si mesma e que elas optam por querer tentar contra a própria vida. E nesses momentos que nós somos chamados, estamos ali naquele momento emergencial, naquela situação, existem situações em que a gente não consegue preparar, uma retirada rápida da pessoa. Então, por exemplo, ela está em cima da gaiola de um viaduto. Então, a gente tem uma passarela no viaduto, e aí o governo colocou uma grade para que as pessoas possam transitar sem essa intenção de querer se jogar do outro lado. Mas algumas pessoas, elas acessam a parte superior e a gente está ali conversando com ela e a gente precisa acessar e colocar todo o equipamento de altura para que o bombeiro fique seguro, para que a gente se aproxime dessa pessoa. E até montar esse cenário, o que a gente tem são as palavras. Então, assim, eu já tive grandes experiências de que não tinha o que fazer, né? Tanto a vítima querendo se jogar do prédio, em cima de viaduto, com medicamentos na mão em que a palavra, a conexão, a intenção de fazer dar certo, e de olho no olho, e de alma para alma, fez com que essa pessoa dissuadisse desse pensamento de tentar contra a própria vida. Então, assim, eu já passei por algumas experiências em que realmente eu precisava desenvolver ali uma conexão com aquela pessoa
para que a equipe montasse o backup, para que o pessoal conseguisse subir no andar de cima e montasse um rapel para se precisasse pegá-la. E o que a gente tinha ali é a palavra, né? E eu tenho até uma questão curiosa, né? Que eu gosto muito de lidar com pessoas com deficiência e trouxe esse tema para a área das emergências, né? Se fala muito de inclusão e acessibilidade hoje em dia, mas a gente não conecta essa inclusão e acessibilidade na área das emergências. E isso foi um trabalho que eu fui fazer, eu sou formada em pedagogia, fiz pós em psicopedagogia e acabei escrevendo um livro sobre a área da emergência para pessoas com deficiência. Porque a primeira ocorrência que eu atendi como bombeira foi uma tentativa de suicídio com uma vítima surda. E nessa ocorrência, todas as pessoas que estavam ali, né, todos os militares que estavam ali, tinham conhecimento técnico, tinham ali a sua própria humanidade, né, de estar ali com outro ser humano querendo salvar, mas não tinham a ferramenta principal que era a comunicação, o que eu também não tinha na época. E que por isso eu fui estudar Libras e fui querer aprender e me aprofundar sobre isso. Então, a paciência é algo que constantemente no meu trabalho eu preciso usar, porque a dor é do outro. Às vezes o surto psicótico é do outro, a raiva é do outro, é tudo do outro. E eu estou num trabalho em que eu tenho que tirar essa pessoa desse momento mais difícil da vida dela e tenho que deixá-la no local seguro, que normalmente é o hospital. Entrego nos cuidados médicos e eu vou para a próxima. Então eu não tenho um vínculo emocional e eu nem posso criar esse vínculo, porque senão eu vou sobrecarregar o meu emocional. Então a paciência muitas vezes vem primeiro para mim, de eu estar numa ocorrência que eu falo assim, não é meu. Não é meu, essa pessoa está em surto e tá tudo bem, mas não é meu. Eu não vou levar o tom de voz, eu não vou entrar nessa discussão. Então, assim, eu repito para mim, no momento da ocorrência, para que a pessoa grita e eu falo mais baixo. A pessoa joga um argumento e eu consigo trucar jogando um outro argumento que faz ela refletir, falando, nossa, realmente, eu acho que eu não vou me matar, eu vou permanecer mais alguns dias por aqui. Então, assim, a paciência é uma virtude que ela é fundamental. E, assim, é uma coisa que eu aprendo diariamente porque a gente normalmente está em situação de risco. Normalmente, a gente tem picos de adrenalina, né? Então, eu tenho 30 segundos para sair do quartel quando pisca a luz azul do resgate. E eu estou fazendo qualquer outra atividade, eu tenho que sair correndo e eu já aumento meu batimento cardíaco e eu já vou afoita para uma situação que me comunicaram que é uma situação e quando eu chego de fato na ocorrência é outra. E aí eu vou me acalmando. Então, assim, eu estou em constante conversa comigo e a paciência é uma ferramenta que eu levo na mochila emocional, assim, tem que ter de monte. Muito bom, e tenho certeza que aqui nessa sala todo mundo tem muita paciência. Vocês têm paciência? Querem mandar aqui o seu sim no chat? E é muito interessante que certamente a paciência é o que nos traz também uma maturidade como ser humano, porque toda a nossa, a gente está falando das virtudes, está falando de lidar com fragilidades, com fraquezas, e toda essa jornada de autoconhecimento, né, esse desenvolver, desabrochar dessas virtudes, é necessário realmente paciência. E certamente o primeiro treinamento que a gente tem de paciência é da gente com a gente mesmo. E a partir disso a gente é capaz de expressar isso nas nossas relações. Certamente a paciência, né, que a gente comentou também, a questão do perdão, de se perdoar, se aceitar como está. O fato da gente se aceitar como está, de se perdoar, não significa que a gente está se mantendo numa zona de conforto, né? Não é isso. Mas o fato de se perdoar e de aceitar significa que existe esse reconhecimento, esse olhar, essa aceitação ali para esse momento presente, como uma forma de, ok, eu estou dessa forma hoje, mas eu quero chegar naquilo amanhã. Então, a aceitação, ela não é uma coisa, uma gaiola que nos prende naquele estado, né, para sempre. Não é o Então, ponto acho final, é o ponto de partida, é né? o ponto de partida, é bem legal isso. E certamente, né,
é algo que eu tento desenvolver constantemente. É para gente que trabalha com tecnologia, uma geração assim mais 0 segundos, da geração um clique, é um pouco mais, né, de trabalho, mas certamente eu reconheço enfim, tem esse objetivo, desse desenvolver essa paciência. E a gente comentou também sobre essa questão da juventude, né? E essa juventude, óbvio que quando eu comentei, né, ali no começo sobre a questão da ONU, né, a ONU tem esse viés do jovem no corpo físico. Mas no conhecimento do Raja Yoga, a gente se vê como ser espiritual, de que o corpo tem a idade X, Y, novo, velho, jovem, mas esse ser espiritual, ele é eterno, ele não tem idade. E quando a gente olha por esse ângulo, né, de se perceber como esse ser espiritual, a gente começa a se sentir, né, o corpo ele pode passar pelos seus desafios, que às vezes a gente tem, os nossos baixos e os nossos altos, o corpo tá bem, não tá bem, acordei com a dor tal, não sei o que, aconteceu alguma coisa, tô sentindo tal coisa. Mas quando a gente tem essa prática de fato de experimentar essa consciência do eu original, de ser uma alma habitando no corpo, uma alma tendo uma experiência, né, de vida e não o contrário, a gente também consegue perceber a grandeza desse ser espiritual enquanto desempenhando os papéis. E muitas vezes olha para o corpo tem X idade e olha para si e fala, nossa, eu não consigo me ver com essa idade, porque o ser espiritual está além, né, desses limites, inclusive, que a própria matéria nos impõe e faz parte, porque o nosso corpo é o nosso, como se fosse o nosso carro, é algo extremamente importante, é a forma qual a gente desempenha os nossos papéis. Mas o eu, né, original é uma energia que está além do corpo, além de masculino, além de feminino, além de cor, raça, qualquer que seja. Em essência, somos todos seres espirituais. E o que você, enfim, acha assim, como você enxerga, né, de mais inspirador, na juventude de hoje em dia, Raquel, em termos de qualidade, de virtudes? Já que a gente Eu está. achei muito interessante essa pergunta, porque meio que a gente já está acostumado a criticar a geração que veio depois da gente, né? Eu tenho 34, tenho uma filha de 10, mas eu trabalho com muita gente nova. Então, assim, eu tenho alguns colegas de trabalho que têm 21, 20, estão começando agora, primeiro emprego. E muitas vezes eu já escutava da geração anterior de que a minha geração era. Com algumas dificuldades que as deles não tinham, que tem mais facilidade e tudo mais. Sempre tem essa briga geracional. E em muitos momentos, eu olho para essa geração nova, pensando que, nossa, realmente, eles não têm tanta experiência, né? Primeiro emprego, e não tem, assim, às vezes, experiência de vida mesmo, que faz total diferença num atendimento ali, de ser humano para ser humano. Mas aí, quando você me fez essa pergunta, né? E o que que tem de bom nessa geração nova, né? E eu comecei a refletir de que aquilo que eu olhava com um olhar mais crítico, né? De que, nossa, como essa geração é mais sensível. Hoje eu estou percebendo que isso é uma virtude também, né? Porque realmente e é difícil generalizar, né? Mas assim, eu tenho contato com muita gente jovem e que às vezes a maneira como a gente fala, as palavras que a gente coloca, ou eu partir do pressuposto que a pessoa entende frente à minha experiência de vida, o meu conhecimento, o meu contexto cultural, se eu for falar com esse pensamento, eu vou achar que o óbvio não precisa ser dito. Mas eu tenho percebido que para essa geração a gente tem que ensinar algumas coisas que para nós parece óbvio, mas que para eles não, que eles têm outra experiência, né? Tem outra relação com o tempo, relação com a tecnologia, relação com a instantaneidade. Então,
eu estava meio que categorizando essa nova geração como uma geração mais sensível. Mas isso para mim é uma virtude, porque muitas vezes a gente se relaciona com muitas pessoas intransigentes ou mais inflexíveis, ou que a vida bateu tanto e que a pessoa vai criando uma casca dura e que às vezes se esquece da sensibilidade, de olhar para o outro, da empatia, né? Então eu tenho olhado para essa geração com esse olhar de que eles são sensíveis, mais sensíveis, assim, né? Pelo menos ali os que eu tenho mais contato, e que bom, né? Porque em determinadas ocorrências, em determinadas situações da vida, é dessa gentileza e dessa sensibilidade que a gente precisa. Então, para que a gente não viva só achando que a gente tem que ser bruto ao tempo todo e que a vida exige isso. Não, a vida pode ser mais leve também. Então, para mim, eu vejo muito como uma geração mais sensível, que demanda mais paciência para que a gente possa ensinar coisas que a gente aprendeu sem alguém nos ensinar, né? Então, tem coisas que eu aprendi como criança observando os adultos e vivendo experiências ali do dia a dia. E eles, como não tiveram essa experiência, né? Eu falo pela minha filha, né? A minha infância foi brincar na rua. E a minha filha não teve essa experiência. E não vai ter essa experiência. Porque o brincar na rua hoje mudou. Então, hoje as crianças brincam ali na bolha dos seus próprios condomínios. Mas a minha Uhum. infância foi brincar na rua e brigar e ter assim situações em que isso foi me desenvolvendo e coisa que minha filha eu não tenho como proporcionar para ela pelas condições que hoje são diferentes das que as minhas eram quando eu era menor. Então tem coisa que é explicar, é ter paciência, é repetir, é saber que essa sensibilidade já veio com eles assim. E que bom, né? Que bom que muitas vezes a gente precisa assim dessa sensibilidade. E é interessante que eu vejo que essa sensibilidade no sentido de, né, de empatia, de enxergar o outro, também é algo que naturalmente a gente começa a desenvolver quando a gente olha para si. E olhar para si no sentido de se autoconhecer, no sentido de, como esse exemplo que a Raquel deu, de esse espaço, né, do silêncio, de estar consigo. Todos nós, seres, temos essa necessidade desse contato conosco, porque senão, de fato, a gente vai ficar levando a vida como se fosse ali a bola de neve, que as coisas só vão acontecendo e sai de uma, vai para outra, sai de uma e vai para outra, que é basicamente o nosso tempo ao longo do dia. A gente tá, enfim, sai de uma tarefa fazendo outra e às vezes a gente não tem nem tempo entre uma e outra para parar, para pensar, para refletir, para lembrar que nós somos seres humanos, seres espirituais e acaba entrando, né, nessa rotina de fazer, fazer, fazer. Só que nós somos seres, então a gente pretende esse tempo de ser, de fato. Então, eu vejo que, da minha própria experiência, que nessa jornada de autoconhecimento, o quanto ao ter esse espaço comigo, essa necessidade de se conhecer, da gente bater o olho na outra pessoa, identificar, de repente, né, uma necessidade sem a pessoa falar absolutamente nada. Isso porque, de fato, a gente tem essa capacidade. O que acontece é que às vezes a gente está com a mente tão ocupada, tanta confusão interna, que a gente acaba, é como se as ideias, as percepções estão caindo ali, mas está tão ocupado que a gente não consegue processar aquela informação perto de tantas outras que estão sendo processadas ali, ocupando, né, a nossa mente. Sabe uma E nesse coisa, Érica, que eu acho que é bem bacana, é que assim, muito se fala sobre autoconhecimento, mas a meditação, ela pode ser uma ponte para a gente ter uma autointimidade, né? Porque a gente pode fazer vários cursos, a gente pode ler vários livros, a gente pode ter várias experiências que vão trazer um conhecimento teórico e prático sobre nós mesmos, né? Sobre personalidade, sobre características psíquicas, enfim, sobre o funcionamento da nossa mente, sobre
N títulos. Mas uma coisa que a meditação, ela é a ponte, é para que a gente possa ter essa autointimidade, que realmente a gente possa não só se conhecer e saber como a gente funciona, né? Porque a gente não tem como se separar da gente, né? Então a gente veio para essa existência com esse corpo para viver as experiências e para evoluir. E a gente pode escolher de ter uma boa relação com a gente mesmo, ou passar aí por longos anos tendo essa briga interna, tendo esse desconforto, tendo essa sensação de que a gente é uma visita não agradável, né? Então, a autointimidade, eu acredito muito que a meditação é essa ponte, porque a gente pode se conhecer muito e saber muito sobre o nosso funcionamento. Mas se a gente não for íntimo da gente mesmo, sabe quando a gente convive tanto com uma pessoa que só de você olhar para a cara dela você já sabe o humor que ela tá. Você olha e fala, deve ter brigado no trabalho. Não, hoje ela tá feliz. Ó, não, não vou conversar com ela agora porque ela já me deu um olhar meio de lado e eu. Então, assim, a gente consegue fazer essa leitura das pessoas. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer a leitura da gente mesmo. Nossa, peraí, por que que eu tô com essa sensação? É minha mesma? Mas por que que eu tô irritada? Por que que eu tô brava? O que que esse excesso de raiva tá me dando agora? Como que eu faço para administrar isso? Então, esse diálogo interno, quanto mais harmônico ele for, a gente consegue ter maior qualidade de vida. Porque qualidade de vida não é só você dormir bem, você se alimentar, fazer exercício físico e cuidar do seu cognitivo, né? Fazer alguma coisa para que a sua mente esteja em movimento. Mas a qualidade de vida é você se sentir bem com você mesmo. Porque o mundo pode estar o caos. Mas se você tá naquele dia que você sai e desde a moça do caixa, do supermercado ao estacionamento, sei lá, qualquer pessoa, sabe aquele dia que todo mundo quer brigar com você e você fala assim: hoje não, tô fechada, meu bem, eu tô bem comigo, não vai acontecer. Então, essa paz, essa sensação de bem-estar, essa auto-intimidade, eu acho que ela nos dá tanta liberdade, né? E faz com que a gente consiga deixar as coisas muito mais leves, né? Sim, certamente ajuda a gente a reconhecer o nosso padrão momentâneo bem mais rápido. E dentro desse aspecto, né, de intimidade com o eu e se perceber e desse se reconhecer, certamente a gente passa por momentos que é mais fácil esse bem-estar, esse opa, hoje eu vou ficar bem, hoje eu vou estar ali estável na minha escolha de estar feliz, independente do que aconteça ao longo do dia. E a gente passa por momentos que eles podem ser minutos, horas, dias, que a gente não está tão bem assim. E certamente essas subidas e descidas, ela nos leva também a não se sentir de repente tão confiante, ou talvez não tão motivada, tão engajada com as coisas que a gente precisa fazer ao longo do nosso dia. É a ponto, inclusive, de ter talvez a responsabilidade de ter que fazer alguma coisa naquele dia, naquela hora, e não tá muito afim, né? Nossa, se eu pudesse escolher, eu não faria isso hoje, ou eu faria tipo nada hoje porque eu não tô me sentindo bem. E dentro desse aspecto, você já passou assim por uma situação, né, de que você sentiu assim vontade de desistir? Nossa, eu acho que hoje, né, eu realmente vou desistir de tal coisa, vou desistir. O duro é quando a gente quer desistir da gente mesmo. Você já passou assim por alguma situação que você sentiu essa vontade de desistir? E se sim, o que que fez você? Qual virtude, qual qualidade? O que que fez você não desistir? Eu já passei por alguns momentos bem desafiadores, assim, né? Tanto profissionais como questões internas mesmo, de falar, meu, cansei, né?
Um exemplo que estou vivendo ainda, né? Esse ano passei aí, tive a oportunidade de passar por uma campanha política, recebi o convite, fui para essa campanha, aprendi bastante e voltei. Então, eu fiquei afastada do meu trabalho, vivi a campanha política e voltei. E quando eu voltei, eu recebi muita retaliação, assim, de todos os profissionais, né? Teve um ou outro ali que é amigo de verdade e tal. E eu fui para uma modalidade de atendimento, né, que é o resgate, e que a gente trabalha em plantão de 24 horas, né? Então, entre os 7h30 da manhã e sai às 7h30 da manhã. Mas há um revezamento entre uma quinzena e outra, para que as pessoas consigam se equilibrar emocionalmente, porque se você vive muito tempo o resgate, você não dorme nessas 24 horas, né? E então, isso a longo prazo acaba trazendo uma série de prejuízos, assim. E eu estou nessa modalidade há quase um ano. E isso foi fazendo com que a minha paciência, a minha flexibilidade, a minha corporação, tudo fosse precisando ser ressignificado, assim. Porque não foi só essa modalidade, mas diversas vezes, pedia folga tal dia, organizava questões familiares e aí cancelavam minha folga. Então, tinham várias coisas, assim, que queriam realmente me tirar do sério. E o que fez, de verdade, assim, o que fez com que eu não largasse tudo e falar, meu, não preciso disso aqui, vou pedir baixa, eu sou professora, vou dar aula em escola particular, tocar minha vida, porque muitas vezes eu pensei, falei, não preciso disso, não preciso disso, não quero isso e tá ruim pra mim. É, mas foi o fato de eu ter uma boa relação comigo, assim, sabe? De eu ir para um alojamento e chorar e respeitar o meu momento de choro e me acolher e falar assim, meu, equilíbrio é tudo, vamos lá, chora com você, se acolhe, sabe? Não precisa ficar demonstrando a fraqueza para outras pessoas, porque de fato é isso que eles querem, te tirar do sério e quer que você saia daqui. Então, assim, essa conversa comigo mesmo fez com que eu tivesse respeito por poder fazer uma descompressão. Assim, descompressão no choro e em outras atividades que me trazem um bem-estar. Então, a própria meditação, o yoga, a dança, a música, sabe? Coisas que realmente me tiravam do foco e me traziam para mais perto de mim. Então, esse eu acho que é o desafio maior, assim, né? Outros desafios eu já passei, né? Como, sei lá, morte de familiar e algumas coisas assim, mas essa questão profissional desse excesso de trabalho, privação de sono, estresse em alto nível e vontade de largar tudo, o que eu fiz foi me reconectar comigo, meditar sem dúvida e voltar para as atividades aleatórias que me traziam para mais perto de mim, assim. De falar, eu me permito, por exemplo, eu saí de plantão, né, hoje e não dormi ainda porque eu queria fazer alguma atividade física à tarde, tinha esse compromisso hoje. São coisas que aquecem meu coração. Então, tudo bem, depois eu vou e descanso. Hoje eu já estou mais acostumada, mas antes era uma coisa muito difícil. E hoje eu me permito, no momento de folga, eu fazer alguma coisa que eu gosto e que reconecta comigo, assim, para eu dar essa atenção e esse carinho para mim, sabe? Então, acho que é isso. É muito importante a gente reconhecer aquilo que nos deixa feliz. Ao longo da minha jornada, eu senti tantas vontades de desistir que eu não sei nem contar quantas. Na verdade, às vezes eu ainda sinto. E esse desistir também, o que eu procuro fazer é não me forçar quando eu estou me sentindo assim, que eu não estou bem por alguma razão, não me forçar a tomar uma decisão. Isso é uma coisa que eu tenho feito para mim, mesmo no trabalho. Às vezes eu tenho reunião com os meus times e eu percebo que eu não estou bem, e aí a gente vai para a reunião enfim, a situação é colocada e eu tenho que tomar uma decisão. E o que eu aprendi hoje, tanto com a minha diretora quanto para o time que eu lidero, eu falo assim: hoje não é um bom dia para eu fazer escolhas.
Eu não tô me sentindo tão bem. Eu entendi o problema, né? Eu tô com essa informação. Eu vou dar um retorno amanhã sobre isso, porque eu tenho certeza que eu vou me sentir melhor. Eu sempre procuro também, quando eu não tô bem, fazer alguma coisa que vai me ajudar a me sentir bem, alguma coisa que eu goste de fazer, alguma coisa que me dá felicidade, alguma coisa que naturalmente eu sinto vontade de fazer e não ficar só naquela lista de eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque às vezes essas listas de eu tenho que fazer, principalmente para quem atua como líder, elas são maior do que a lista daquilo que você realmente gosta de fazer. E Com é certeza. normal, faz parte do papel, faz parte, né, da escolha. Então, eu sinto que eu também faço isso de reconhecer o limite. É como se, assim, o limite deu, mas daqui para frente não dá. Porque perceber esse limite, e cada um tem um limite. Então, assim, se conhecer não é só o fator, nossa, eu sou uma alma, eu sou um ser espiritual, eu sou uma alma, um ser de luz, um ser de paz. Beleza, isso é uma parte, é legal, realmente é. Mas se conhecer, ele realmente é um aspecto mais amplo. Que se conhecer, ele é perceber assim, até onde vai o meu limite, até onde eu dou conta, até onde assim, peraí, deixa eu dar uma voltada aqui, porque senão, né, a coisa não vai ficar legal. E eu vejo que também essa humildade de reconhecer os próprios limites, que ela é muito importante nessa jornada de fato de meditação, de escolhas. E não pense vocês que, sim, para quem medita todos os dias sentar A para vida é fácil. é uma experiência maravilhosa. Não tem dia que é um horror. Tem dia que eu chega a hora que eu normalmente medito, eu não tô afim de sentar para meditar. Eu tô afim de fazer qualquer coisa, menos meditar. E aí, às vezes, também reconhecer, nossa, por que que eu não tô afim de meditar? Nossa, eu fiquei o dia inteiro sentado, o dia inteiro na frente do computador, porque para mim esse é um problema, é muita tela o dia inteiro. Nossa, eu não aguento mais ficar sentada, eu não aguento mais. Aí, reconhecer que talvez está na hora de fazer uma caminhada, né? Nem que seja uma meditação caminhando, e depois da caminhada, senta para meditar, para também ter esse equilíbrio entre o uso da energia mental e o uso da energia física, porque para quem trabalha muito mental, que é o meu caso, da minha profissão, praticamente é o tempo todo lógica, decisões, né, desenhos de sistemas, arquiteturas, então é o tempo todo mental. É basicamente o meu cérebro só funcionando ali. Então, acho que é importante, né, esse reconhecimento, essa percepção. E para mim, o que me faz seguir adiante é perceber que a vida ela é movimento, a vida ela é ação. A gente tem muito aprendizado pelas nossas ações, pelas nossas convivências com os outros. Então, esse reconhecimento dessa importância como uma grande comunidade, ela me faz dar esse retomada, não, pensando bem, eu que não estava tão bem ontem, mas hoje eu já estou me sentindo melhor, ou depois de tal coisa eu estou me sentindo melhor, né? Se tem uma coisa que faz bem para mim é correr. Eu adoro corrida, pratico corrida há muitos anos. E às vezes, né, quando eu não estou me sentindo muito bem, eu falo, não quer saber, eu vou dar uma saída para correr, ou às vezes não dá tempo de correr, mas dá tempo de caminhar. Isso para mim é como se reenergizasse esse equilíbrio entre a energia física e a energia mental. Mas, uma vez mais, é importante a gente entender o nosso contexto, a nossa situação, para a gente perceber assim, o que fazer. Essa é a minha experiência, mas né, se perceber é algo que é super importante. Muito bom, a gente está seguindo para a nossa meditação final. Tem mais alguma coisa que você queira complementar, Raquel, antes da nossa meditação? Fique à vontade. Eu acho que a principal mensagem mesmo é que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida.
A gente veio para cá com um templo, que é o nosso corpo, e que a gente tem essa responsabilidade de cuidar dele, né? De poder nutrir e alimentar não só o nosso físico, mas fundamentalmente o nosso pensamento. Então, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente consome, enquanto livro, enfim, eu acho que tudo isso faz parte de uma bagagem emocional que vai ser levada por gerações, assim, através da nossa experiência espiritual, né, como ser, assim, de luz. Então, que a gente possa se priorizar, né? A gente possa realmente se priorizar. É muito difícil, por muitas vezes, a gente se reconhecer, entender o que está precisando e naquele momento conseguir oferecer. Às vezes eu estou no meio do trabalho, eu estou precisando, sei lá, de um acolhimento por alguma questão interna e não vai dar ali para eu me acolher naquele momento ou falar sobre aquela questão, mas que eu não me deixe de lado, que eu realmente, se acender uma luzinha no painel é igual o carro. Às vezes eu tô no meio da estrada e não vou conseguir parar. Acendeu uma luzinha ali e é um alerta, mas próximo posto que eu parar eu vou conseguir dar uma olhadinha. Então, para a gente não se deixar de lado, porque às vezes a gente é consumido pelos nossos papéis sociais, pelas nossas funções, né, para tudo aquilo que a gente exerce, e pelo tempo também, né? Então, às vezes a gente tem que ser mais corrido que a vida, né? Eu brinco, né? Eu faço plantões de 24 horas e não dá tempo. A gente tem lá para um momento para a gente fazer atividade física, mas não dá tempo, né? É uma ocorrência atrás da outra. E eu comecei a me priorizar indo mais cedo do meu trabalho. Então, eu entro às 7h30, eu chego às 6 no quartel e corro por 30 minutos. Porque eu em primeiro lugar, eu vou estar bem, eu vou estar disposta, eu vou estar. Eu brinco com os meninos que eu trabalho lá, que eu tô com o saquinho de paciência cheio. Então, é bem isso, assim, da gente começar nutrido, né? Então, se às vezes a vida tá corrida, a gente tem que ser mais corrido que a vida e nos priorizar, porque dá tempo pra gente sentar e meditar, nem que seja 1 minuto, ou se não dá tempo de sentar, que eu tô fazendo alguma atividade, mas nessa consciência, né? E que eu acho é isso, se a gente se levar, se der as mãos, né? E caminhar junto e saber que a gente tem uma parceira, um parceiro dentro da gente, a vida vai ficar bem mais leve. Muito bom, muito bom. Então, Acho que a normalmente a Mari tem gente. alguns. Não sei se eu acho que ela depois chama a Mari, né? Ela tem um É, recado. Mari, você quer apresentar o próximo tópico antes da meditação? Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer, foi muito bom. Ficou ótimo o áudio, Raquel, fica tranquila, Ai, que deu para bom! escutar perfeitamente. Que Só no bom. comecinho que ele ficou baixo, mas depois se Aham. ajustou, ficou maravilhoso. Então, Obrigada. gratidão, tantas virtudes que vocês expressaram, coragem, paciência, tantas outras, né? Se colocar em primeiro lugar, né? Ter esse autorrespeito, respeito pelos outros também, responsabilidade. Então, gratidão, foi muito bom. Gostei bastante das experiências que vocês passaram, das dificuldades que também a gente enfrenta no caminho, que não é só um mar de flores, mas até para a gente sair vitorioso tem que ter alguns obstáculos no meio do caminho. Gratidão. Então, só gostaria de compartilhar antes da meditação final sobre o nosso próximo encontro, que será dia 24 de setembro, que é a quarta-feira do mês de setembro, às 19h30, pelo Zoom. E o tema vai ser Corpo que Dança, Alma que Brilha, expressão de luz pela arte e a meditação. Então, vão ser artistas que vão estar conduzindo, que é a Ana Paula Paixão e a Ananda Govinda, que é a professora de dança indiana da Ana Paula. Então, vai ser um tema bem interessante, bem artístico, bem leve também para a gente compartilhar. Então, gostaria de inspirar todos a participarem das nossas redes sociais para saberem dos nossos programas, tanto da Brahma Kumaris, né, como a nossa página da Brahma Kumari Jovens. Façam parte no Instagram, no Facebook,
né, para estarem recebendo as próximas palestras, as próximas lives, né, os próximos eventos. Gratidão. Então, gostaria que a Érica conduzisse a última meditação para a gente encerrar o nosso encontro com chaves de ouro. Gratidão. Obrigada, Mari, obrigada, Raquel, e obrigada a todos e a todas. Vamos respirar mais profundamente nesse momento, trazendo a sua atenção para o centro da testa. Você pode se perguntar: quem eu realmente sou? Eu sou um ser de paz. Eu sou a energia viva que dá vida a cada uma das células deste corpo. Eu, ser eterno, estou centralizado atrás dos olhos, no centro da testa. Sou uma alma eterna. Quando eu me relembro que eu sou um ser espiritual, eu me lembro também da fonte suprema de Deus. Ele também é um ponto de luz, uma energia viva. E quando eu me lembro dele, eu me conecto com ele. E eu naturalmente me preencho das qualidades dele. As qualidades de paz, amor e pureza. E poder espiritual. Então, uma vez mais, respire profundamente.
vamos retornando a este momento presente. Om Shanti. Shanti, boa noite.